Bom dia a todos. Vamos dar início ao trabalho de educação física da disciplina do professor Maurício, lá da unidade da Uninove, lá em Vila Maria, no Brasil. Eu estou aqui em Portugal. Queria agradecer aos alunos o Hugo pelo convite, pela oportunidade de colaborar com o trabalho de educação física, o Gabriel Soares, o Cauê Cruz e o Gilberto. Ok? Bom, esse trabalho é uma pequena entrevista. Eu vou olhar aqui umas perguntas feitas pelos alunos e vamos falar um pouco sobre o futebol aqui em Portugal e fazer uma ponte com o Brasil. Tá? Bom, eu tenho 31 anos, sou formado na Unip em 2008 2009, licenciado e bacharelado, sou mestrado pela FADEUP, na Universidade do Porto. Tá? Normalmente eu estou como treinador estagiário no Boa Vista, né, no Sub-14, onde lá faço a parte da ativação, sou o terceiro treinador, então lá nós somos em 3. Então fazemos um trabalho para formação, competindo no Sub-15. Tá? Com quem eu trabalhei antes de eu chegar, né? Vamos pôr aqui na ordem. Trabalhei no Porto, um ano, 2012, 2013, aprendendo a periodização tática, que é o forte do Porto, não é? E depois acabei indo para o Benfica, há 2 anos depois do regresso ao Brasil, e também trabalhei na Academia do Esporte uma temporada, onde eu fiz o curso da UEFA e foi meu primeiro ano como treinador principal de uma equipe, né, de um time aqui de Portugal. Escolhi o futebol porque o futebol eu sempre joguei, então acredito que eu sempre pude colaborar para isso, colaborar para que o futebol continuasse na minha vida, não é? Então eu optei por, quando eu vi que com 17 anos já era um jogador, entre aspas, velho, eu resolvi ir para o curso de educação física. Então foi uma opção para continuar com o futebol, igual como exemplo disso o Unai Emery. O Unai Emery também disse que quis ficar no futebol como treinador, como opção, por depois já não conseguir mais jogar, tá? Como exemplo. Continuando aqui. Quais as principais dificuldades que encontrou após se formar? Bom, as dificuldades que a gente encontra é a estabilidade, né? Ainda é a estabilidade porque você às vezes gosta do futebol, mas às vezes trabalhar com futebol não é a mesma coisa que gostar. Então você enfrenta dois desafios, o gostar e o desafio. Então acho que tem que saber subdividir isso e saber especificar que área que você quer. Mas ao mesmo tempo você tem que aprender um pouco das outras para poder melhorar o seu desempenho naquela área específica. Então eu acredito que a educação física é um conjunto de relações do futebol, do basquete, do vôlei e qualquer outro esporte que podem se juntar. Então esse é o meu pensamento, a junção das modalidades. Continuando. Por que Portugal? Quais as dificuldades que você encontrou quando chegasse aí? Bom, as dificuldades que eu encontrei é a adaptação do clima, né? Um clima de frio, os treinos são à noite, então as crianças vão em período integral e treinam após a escola. Então isso foi um pouco difícil no começo de acostumar a esse clima, mas acredito que com o tempo acostuma por ser melhor do que treinar no sol, como no Brasil. Eu prefiro treinar aqui no frio. Então tem essa diferença. Então, agora, os meninos são mais educados aqui do que no Brasil, em termos de gestão. Né? Tem uma gestão mais rigorosa, os meninos têm uma escola mais trabalhada, então isso facilitou. Já não coloco isso como dificuldade, eu coloco como facilidade. Tá? E em termos do país, a tentar um pouco a arte do futebol individual, tentar implementar aqui. É um pouco difícil, porque eles jogam muito coletivos, é difícil ver poucos gols, então eles não têm assim um artilheiro, um fazedor de gols, assim, é bem difícil ter. Então essa é uma dificuldade de encontrar nos clubes aqui. Bom, e dificuldade que eu encontrei em termos de trabalho é colaborar com o treinador. Às vezes tem treinador que deixa você ajudar o treino, às vezes tem treinador mais individualista, então isso é um pouco também complicado para quem vem de fora, né? Aceitar isso, fazer outras tarefas. Teve jogo que eu tive que ser o bandeira
do jogo porque faltou. E tem que ser o colaborador do clube. Então eu tive que fazer a linha de impedimento, tá? Como exemplo. Então isso é uma dificuldade difícil de superar aqui em Portugal. O que é necessário para uma pessoa formada no Brasil poder atuar em Portugal e como é o mercado de trabalho nessa área? Bom, o que precisa ter é vontade, força de vontade, garra e muita dedicação, porque não é fácil, é complicado. É, o mercado de trabalho do futebol é cheio, é competitivo, porém ainda é um pouco limitado a nível de valores, né? Então você pega um país onde o salário mínimo é por volta de 600 euros, então o futebol você teria que ter um trabalho de dia e com o futebol à noite para compensar essa junção desse valor. Então o começo é um pouco normal, a pessoa ainda está por baixo, ainda está a tirar o nível da UEFA, então tudo vai tempo, é um projeto a longo prazo, tá? Não é um projeto pronto para a pessoa poder vir, tá? Então o mercado de trabalho tem mercado de trabalho, só que tem que acostumar com essa cultura e essa parte monetária de Portugal. Tá? Continuando aqui. Em aspecto financeiro, como é a valorização do profissional de educação física em Portugal? Bom, a valorização é que depende do que é valorização. O que é valorização para mim pode não ser para outra pessoa. Então varia um pouco de pessoa para pessoa. Portugal tem muita qualidade de vida. Então a pessoa trabalha e viaja pela Europa inteira com poucos valores e consegue passar férias em outros países. Coisa que no Brasil o valor é muito alto pela passagem aérea. Então, agora, em termos do professor de educação física, depende do instituto do ensino. Porque a professora de educação física, às vezes é a professora de sala que dá educação física aqui, às vezes só tem um ou dois professores de educação física, depende muito do colégio, né? Falando em colégio, né? Depende muito da parte disciplinar, como que eles modelam os planos de aula. Às vezes colocam 3 professores, às vezes 2, às vezes é assistente que dá uma atividade, então depende um pouco. Tá? Eu vi escola particular imensa, com imensos alunos, só tinham 3 professores de educação física, e podia ter mais. E no ensino privado, e no ensino público, que é aqui, os professores têm que fazer concurso, mas ao mesmo tempo, depois de 5 anos, eles entram num quadro de professores, depois não precisa mais dar aula. Depois não precisa mais fazer esse curso. O que acontece? Aqui em Portugal, como fechou 40 escolas em 2 anos por falta de criança, ficou uma área muito fechada. Então não é uma área aberta para nós brasileiros. Não é uma área que conseguimos fácil acesso. Então, devido a esses fatores e o nível dos portugueses ter mestrado. Não é? Todos os professores de educação física, aqui a maioria professores de escola, tem o mestrado. Então, às vezes você vai sair com o mestrado, mas sua pontuação vai ser o número 250. Então, vai ser difícil você conseguir uma colocação de imediato. Tá? Quais as suas expectativas e metas para o futuro? Bom, eu penso em sempre... É claro, a gente sempre vai, cada ano que passa, a gente vai aprendendo mais, vai desenvolvendo mais o trabalho, vai desenvolvendo mais o futebol. Só que a questão é pensar em valorizar aquilo que você adquiriu. Então eu adquiri o curso da UEFA nível 1, ano que vem eu vou para o nível 2. Então eu vou ver qual caminho que me dá com aquele nível, com aquele currículo, com a conclusão, com o mestrado. Então é isso que eu quero ver, o que Portugal me abre portas. Então para o futuro, eu não vou dizer a Deus pertence, porque fica uma linguagem muito pronta, mas... eu queria dizer que eu espero para o futuro que o futebol de formação continue crescendo, não é? Que o futebol possa ser mais valorizado, o esporte, e o pessoal valorize mais as crianças, tanto do Brasil quanto de Portugal. É isso que eu espero, uma maior valorização e maior valorização aos professores dessa área. É isso que eu espero. A nível de futebol, penso chegar o mais longe possível, se eu tiver, né, saúde para chegar lá. Bom, deixa eu ver se esqueci de uma questão. No ano que eu me formei, em 2008, 2009 já disse. Em Portugal não existe, concluindo, né? O futebol em Portugal não existe teste peneira. Existe
um clube do bairro, cada bairro tem um clube, e cada clube tem o seu grupo, a sua escola, com equipe de recreação e a equipe de competição. Cabe o aluno jogar no bairro e, ao mesmo tempo, ir para essas competições. Então, por exemplo, no meu escalão de sub-9, no ano passado, né, na categoria 9 anos, tinham 12 séries de 12. Então, tinha 240 equipes, times, só de sub-9. Então, são muitos times. Então, Portugal não tem teste. Tem, você joga. Se você treinar, jogar, você vai continuar subindo. O jogador de escolinha aqui consegue chegar no profissional. Como muitos exemplos, João Félix, o Gonçalo Guedes, o Thiago Silva agora no Porto, enfim, todos foram jogadores de escolinha. Tá? Então Portugal ainda mantém essa ascensão. Como o Jorge Jesus está fazendo um trabalho no Brasil, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um trabalho com os próprios brasileiros que poderíamos ter feito, que poderíamos ter resgatado uma gestão diferente, né, ou de não poupar jogador. Então ele está mostrando que tem capacidades de fazer um outro trabalho, né, e não ficar fazendo o mesmo, todo ano o mesmo trabalho. Pode inovar. Com a formação, aqui a formação tem essa parte mais periódica, um treino do sub-9 é totalmente diferente do 15, os dias de treino são diferentes, eles treinam o campo de futebol de 7, um society, ele é dividido em 4 partes, então o pai concorda aqui em jogar só o treino, em só treinar, ele não vai discordar se não tiver o famoso coletivo que tem no Brasil. Então no Brasil, se você não der o coletivo, o pai vai acabar te questionando. Então, só um resumo aí e um parâmetro entre Portugal e Brasil no futebol de formação, não é? Que aqui é a base. Não é? Futebol de formação, Portugal, futebol de base, Brasil. Tá bom? Bom, eu fiz aí um breve comentário no final e também respondi o seu questionário que você me mandou. Tá bom? Espero que tenha agradado e desejo uma boa sorte. E professor Maurício, também obrigado pela colaboração, e todos da Uninove, fica aqui o meu abraço. Obrigado.